Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Soundercast, o primeiro podcast em português sobre o maior e melhor time de futebol da América do Norte, o Seattle Sounders. Hoje com a participação do Everton Pacheco, do Stefan e também de uma super participação especial. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, PJ. Fala, Stefan. Aí, Boa tarde, boa beleza? noite. Cara, hoje é especial. Hoje Boa é mais noite que a especial. todos. Boa noite, Maravilha. Brasil. Boa noite, Seattle. Hoje temos um grande convidado, então, PJ, vai lá. Legal, estamos fazendo um triângulo aqui, né? Seattle, Recife e Boca Raton, na Flórida. E sem mais delongas, vamos trazer aqui o nosso convidado, Isso. mais que especial, Aí, nosso camisa 6, João Paulo. João, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer, uma satisfação muito grande estar falando com você hoje. Obrigado por me receber. Vai ser um prazer grande falar com vocês. Vamos nessa. Legal, e para a gente já esquentar os motores aqui, teve uma pergunta do nosso amigo Gustavo Guimarães, e ele estava curioso para saber como é que foi a recepção do Nuhu pós-Copa do Mundo. Foi um misto assim de provocação, né, da parte dele, com a gente também. Óbvio que a gente não gostou muito, né, daquela derrota, mas já não valia tanto, né, para o Brasil aquele jogo. Então a gente meio que se apegou a isso, né, para falar para ele assim, aquele jogo ali já não estava valendo tanto, e tal. Mas brincadeira à parte, a gente ficou muito feliz, né, pelo desempenho dele, né, na Copa, também antes da Copa, né, nas eliminatórias, né, deles da África, enfim, ele fez um pré-Copa muito bom e também na Copa ele foi muito bem. Legal, legal. E, bom, acho que o primeiro bloco de perguntas que a gente vai fazer com você aqui é em relação a todo esse processo que aconteceu contigo desde a final da CONCACAF Champions League, né, que você acabou se lesionando. E uma das coisas que eu fiquei mais curioso, assim, de tentar saber de você, é que normalmente a gente vê quando os jogadores deles têm esse tipo de lesão, eles normalmente voltam para o Brasil para se recuperar perto dos parentes ali, da família. Alguns falam que isso ajuda um pouco. E você preferiu ficar em Seattle, né? Durante todo o processo, você ficou o ano inteiro aqui e fazendo o seu processo de recuperação aqui. Queria que você entender um pouquinho por que você fez essa escolha. Uma combinação de coisas, né? Primeiro, após, né, da final, a gente já sabia que ia para o Mundial, então a gente já começou a fazer as contas, né, de quanto tempo eu teria para poder estar disponível para o Mundial e, consequentemente, a gente chegou num consenso que seria bom eu permanecer e fazer todo o processo aqui, com eles acompanhando, da maneira que eles gostariam, né, e foi um processo bem duro, né, longo, mas eu acho que o trabalho foi muito bem feito. E também, né, além disso, a minha família aqui já estava bem estruturada, as crianças indo na escola, então a gente não queria também mexer muito na rotina deles, voltar para o Brasil, depois para cá, sabe? Então acho que ia ser muita coisa para eles. Legal. Stefan? Sim, e tocando um pouco no que o PJ acabou de perguntar, eu também queria saber o quanto os preparadores físicos influenciaram a sua decisão para ficar em Seattle, especificamente a Megan Young, que trabalha muito com esse processo de recuperação. Ela é sensacional, né? Ela tem uma capacidade assim extraordinária de motivar, de observar e analisar o que tu tá precisando para o momento e saber trabalhar muito em cima daquilo. Ela foi assim muito importante nesse processo, ainda está sendo, né? Juntamente com todo o corpo, né, o staff, né, da fisioterapia.
né, foi um processo bem longo, bem difícil, e todo mundo tem uma parcela aí nessa minha recuperação. Boa, João. E como foi esse seu processo de recuperação, né? Você que a gente algumas vezes até acompanhava nas suas redes sociais, né? Você postava alguns vídeos, né? Não muitos, mas postava alguns, e você é um cara muito família. Qual foi a importância desse pessoal, né, na sua vida, no seu processo de recuperação? Fundamental, né? A gente tem, por mais que a gente viva cercado, né, de pessoas no dia a dia lá no clube, quando a gente volta para casa que a gente começa a pensar, né, de como vai ser, né, daqui para frente, se eu vou voltar a jogar como era antes. Então, a família que mantém a gente, né, com o pé no chão, com a cabeça no lugar. Eu já tive uma lesão importante em 2018, né, no Botafogo, então já sei muito bem como é esse tipo de lesão. O mental é muito importante nesse momento. Então, né, naquela lesão de 2018, meu filho nasceu 2 meses depois, e agora, né, já com 2 filhos, já estão maiorzinhos, mas assim, é uma ajuda mental, né, para a gente poder encarar uma lesão tão longa como essa. Legal, João. E em qual estágio de recuperação você está, né? Você teve o jogo treino no último domingo, você participou, fez assistência. Como é que está a sua preparação? Em que estágio você se encontra na recuperação? Difícil, sim, falar. Se eu pudesse dar um número, assim, uma porcentagem, eu diria que seria uns 90, 95%, né, de capacidade, assim, física, e ainda tenho ainda um tempo para o primeiro jogo, né, para poder avançar um pouco mais. Obviamente não seria o ideal, né, os médicos hoje em dia eles gostam que o jogador, o atleta, ele permaneça 9 meses, né, depois da cirurgia. Eu vou chegar no Mundial com 8 meses e meio, né, um pouco menos que isso até. Então, assim, o ideal seria eu voltar para a MLS, né, na estreia, que já fecharia 9 meses exatamente, que seria o prazo que os médicos dão, e eles ficam até mais seguros, né, quando o jogador volta nesse período com essa... Eles falam que antes disso ainda tem um risco, né, de machucar de novo. Mas eu estou confiante. Eu acho que nos últimos meses eu vejo assim uma evolução de semana após semana. Esse primeiro jogo treino já foi assim bem importante para eu sentir, né, de novo 11 contra 11, dividida, sabe, lances assim mais rápidos, porque é diferente tu tá treinando ali com um grupo menor, numa intensidade mais baixa do que um jogo real, né? Então foi um bom teste, né, para o que está por vir. Obviamente ainda tem um caminho longo, né, para poder dizer que eu estou de volta aí 100%, mas acho que o caminho está sendo, acho que eu estou numa direção boa. Bacana. Vou aproveitar que você comentou do Mundial e vou mudar de assunto aqui. Vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes. E, bom, esse time entrou para a história no ano passado ao conquistar a Conca Champions, né? E com isso ganhou o direito de disputar o Mundial. Qual que é a expectativa sua em especial, mas também desse time, do clube, em relação a esse campeonato que vocês vão disputar? A expectativa é de fazer um torneio e ser competitivo, independente de contra qual equipe a gente enfrenta. A gente sabe que, por mais que não, a gente gosta de pensar em Real Madrid, em semifinal, em final, a gente sabe que a gente tem um jogo muito difícil, muito importante, né? A gente não sabe o adversário, mas qualquer um dos dois vai ser um adversário competitivo, um jogo que vai ser difícil.
e a gente tem que focar muito nisso, né, em primeiro momento, passar, né, desse adversário. Antes disso, de continuar a nossa preparação para chegar num bom nível, né, de poder encarar de frente, né, esse primeiro adversário. E aí, né, como eu falei, ser competitivo, fazer um bom jogo, e o que acontecer ali a gente sabe que vai ser muito do jogo, do torneio, mas a gente tem que estar lá, né, de corpo e alma, 100%, para poder ser competitivo e encarar quem vier. Boa. E como anda o pessoal, os jogadores, né, com relação a tudo isso, né? Os Sounders, a gente tem jogadores muito jovens, como o Atencio, o Dani Leiva, o Leo Chu, ele tem 22 anos, mas ainda é jovem. Como é que está a cabeça da equipe, né, no treinamento? O que é que você consegue observar? Eu achei que esse ano o time, assim, de maneira geral, voltou com um gás, assim, que eu não tinha visto nas temporadas anteriores, com mais gana, assim, mais vontade. Chegamos também, eu acho que a equipe num todo numa condição física melhor. Eu acho que isso vai ajudar, principalmente nos primeiros jogos, suportar contra equipes, né, daqui a pouco que já estão em meio de temporada. Tem uma vantagem, né, por isso. Mas eu vejo, assim, um cenário positivo, tá todo mundo trabalhando forte. Até agora, há poucos meses atrás, já havia terminado a temporada. Em dezembro eu estava ainda aqui treinando à parte, né, voltando com o preparador físico, e alguns jogadores que estavam aqui em Seattle foram lá também treinar junto, sabe? Isso mostra que todo mundo estava já com a cabeça voltada e preparada para esse primeiro desafio do ano. Boa. Stefan? Legal. Sim. E você comentou um pouco sobre o Josh Atencio, os jovens meias, né? Aí que podem ser uma dupla sua no meio de campo. E eu queria perguntar como é que você observou o time durante aquela época que você estava lesionado, e o que você achou das contribuições dos jovens promissores que estão aí disputando por uma vaga no meio de campo? Eu acho que o time teve um momento bom e um momento que teve um declínio grande, coisa que não é natural, né, da nossa equipe. Acho que foram quase 2 meses de resultados assim, adversos, e acho que é aí que deixou os playoffs assim, um pouco mais distantes, né? E falando dos jovens, é natural eles terem essa inconsistência, né, vamos dizer assim, né? É muito natural nessa idade oscilar de um jogo para o outro. Tu vai um jogo bem, às vezes tu entra muito bem, tu inicia, já não vai muito bem, e isso é muito natural. Eu passei por isso também, da mesma forma. E é paciência, sabe? Dar continuidade, não só o Josh, o Danny, o Ober, agora tem o Soto também, todos, né, meus companheiros aí de posição, né? Então eu sou quase que o vovô aí dessa turma. Mas a gente está muito bem servido, juntamente com o Albert também, que está jogando nessa posição. E vamos ver, acho que a gente tem boas opções, não só nessa posição, mas no nosso grupo inteiro, para dar liga e ir para frente. Bacana. Legal. João, o time que o Sounders vai enfrentar vai ser o vencedor do confronto entre o Auckland City da Oceania, da Nova Zelândia, e o Al-Ahly do Egito, né? O que você conhece desses times? O que foi passado para vocês? Tem alguma preferência em relação a eles? É muito difícil, né? Se a gente falar que a gente conhece, assim, de acompanhar, a gente vai estar mentindo, né? Obviamente, a gente não acompanha nenhuma das duas ligas. A gente sabe, né? Principalmente o Ali é campeão lá da África, do Egito.
enfim, é um time muito competitivo, a gente sabe que o futebol de lá é muito forte, de muita imposição física, que vem crescendo nos últimos anos bastante. Então, né, a gente tem que estar preparado para os dois, e agora a gente entra numa etapa que a gente começa a ir mais a fundo, né, estudar, a gente vai ter que acabar estudando os dois, porque vai ser um período curto, né, do dia do primeiro jogo deles já pro nosso. Então a gente vai ter que ir já analisando os dois para chegar agora mais pro final da pré-temporada já com mais informações, sabendo mais, né, individualmente dos jogadores, do coletivo também, para a gente chegar no jogo preparado. Legal. E a gente já falou um pouco sobre o Al-Ahly e o Auckland City, mas agora eu queria mudar um pouco para saber um pouco da sua preferência no chaveamento. Obviamente, a gente agora tem a oportunidade de jogar contra o Real Madrid, mas também teve a possibilidade de jogar contra o Flamengo. E eu queria saber um pouco sobre a sua preferência nisso, o que você pensa nisso. Eu vou fugir um pouco da raia aí, porque se tu me perguntar preferir jogar contra o Flamengo ou o Real Madrid, os dois são adversários duríssimos, com um plantel grande, com muitos jogadores de alto calibre. Então, acho que se tu quer chegar numa final, tu vai ter que encarar ali quem vier. É difícil responder algum da preferência, os dois são extremamente difíceis. E para ser campeão tem que ganhar dos dois, né? Com certeza. Pois é, não dá para escolher. Legal. Mudando um pouquinho de assunto, João, eu tive no Brasil no final do ano e por acaso estava assistindo um programa de debate esportivo e eles estavam comentando uma notícia da transferência do Alan Franco daqui da MLS para o São Paulo, se não me engano. E eu fiquei impressionado e até um pouco revoltado com o nível de preconceito que ainda existe no Brasil em relação à liga daqui. O que você sente assim no dia a dia, conversando com outras pessoas, conversando com pessoas no Brasil? Você sente também esse preconceito? E ainda mais que a gente teve a situação agora do Gareth Bale também, que anunciou a aposentadoria, né? Então acaba que confirma um pouco ou colabora com a questão de que a MLS é uma liga de aposentadoria, né? Então ele veio para cá e se aposentou, enfim. O que você acha dessa questão? Eu também sinto um pouco de raiva quando eu escuto algumas coisas, né? Quando eu vou de férias ou quando eu vejo alguma notícia, enfim. Isso, né? Quem fala que é liga de aposentadoria não sabe, né, do que está falando, porque é uma das médias mais baixas entre essas principais ligas no mundo, né, hoje em dia. Então já parte daí, né, que isso não tem um fundamento nenhum. Eu vi alguns comentários também, até assim, em 2021 eu fiquei entre um dos melhores jogadores da liga, mas nunca vi nenhuma notícia, nenhum comentário. Acho que as pessoas, além de não respeitar muito, eles têm uma coisa assim de tentar menosprezar, né, a liga. Então fica chateado, mas não tem muito, né, que a gente fazer a respeito disso. Infelizmente a imprensa brasileira ela vive nessa bolha, né, nessa bolha preconceituosa. Agora eles esquecem o seguinte, né, que hoje a Major League Soccer ela é uma vitrine para o mercado europeu, né? Muitos jovens atletas eles saem para a Premier League, para a Bundesliga, para ligas europeias, né, de segundo nível, mas está aí, sempre divulgando, sempre saindo atletas, né, qualificados. Infelizmente a gente ainda passa por isso, né, complicado.
é assim também, né? Eu acho que não é querendo comparar o nível da MLS com o futebol brasileiro ou com o europeu, é só ter um entendimento que a MLS está numa crescente, está num nível de qualidade bom, sabe? Se tu analisar o Dallas nos últimos 5 anos, todo ano eles estão vendendo um jogador para a Europa, para um time grande da Europa, sabe? Coisas assim. Mas eu passo um pouco de raiva quanto a isso, mas faz parte da nossa cultura, né, brasileira. Como todos nós, Sem falar É que mais engraçado, porque o crescimento... Pode falar. Não, só para concluir, que mais de 30 atletas, né, foram disputar a Copa do Mundo, né, que atuam na Major League Soccer, né? Então, não tem nem o que falar. Eu acho que os dados As provas corroboram, estão aí. né? Tem essa questão dos jogadores em Copa do Mundo, tem a questão de quantas transferências a gente teve daqui para o Brasil, né? Se não me engano, foram 5 ou 6 só nessa janela. Então, mostra que cada vez mais, ao invés de uma liga de aposentadoria, é uma liga que está exportando, né? Uma liga, como o João falou, uma liga jovem, que a média de idade é baixa, né? Outra coisa que tem tendo bastante destaque é a questão da quantidade de gente nos estádios, né? Então, quando a gente pega Américas, teve 2 times da MLS que estavam no top 10 do ano passado, né? O Atlanta e o Charlotte, e o Seattle vinha na sequência, né? E vamos lá, desculpa, Stefan, tua pergunta. Sim. E mudando um pouco de assunto para a sua dinâmica no meio-campo aí e o que o Brian Schmetzer está esperando de você nessa temporada. Agora que tem algumas novas peças no time, isso tem mudado um pouco? Como é que tem sido essas conversas com ele? Não tem muitas peças novas, né? Acho que agora, do ano passado para esse, é o Weber, né, que está chegando. A maneira de jogar não vai mudar tanto, a gente está tentando umas variáveis assim de jogadas, principalmente ofensivas, está treinando umas variações, né? Às vezes saindo com 3 zagueiros, 3 zagueiros que eu digo 3 jogadores por trás, né? O lateral faz como se fosse um terceiro zagueiro, os 2 meio-campistas mais fazendo essa parte central. Enfim, eu acho que a gente é bom assim porque até o Brian Schmetzer falou, acho que essa semana, né, que os adversários do ano passado meio que encontraram uma maneira de neutralizar as nossas principais forças, assim, né, nosso estilo de jogo. Então tem que ter variações, até mesmo no jogo, né? Quando tu inicia de um jeito e não tá dando certo, tu ter treinado alguma outra coisa para ter uma carta na manga, né? Determinado do jogo de poder propor algo diferente, né? Que o adversário não tá esperando. Então, tanto agora para o Mundial quanto para a MLS, a gente tem que ter mais repertório e é isso que a gente está trabalhando. João, puxando um pouquinho ainda sobre a liga, né? A gente tem visto nesses últimos anos a questão da aproximação com a Liga MX, né? Teve o All-Star Game no ano passado contra eles, tem a Leagues Cup nesse ano. O que você acha que a Liga dos Estados Unidos, a Major League Soccer, ela pode aprender, ou coisas que ela pode copiar da Liga do México, que você tem notícia, assim, que você conversa talvez com outros jogadores? O que você acha que pode ser trazido para a Liga no intuito de melhorar ainda mais a Liga? Não sei se teria alguma coisa para trazer deles, mas eles estão se aproveitando, né, da localização dos 2 países, sendo que os 2 países, as 2 ligas, estão de um nível alto, né, hoje em dia. Então, por que não, né, aproximar e fazer um campeonato além, né, da CONCACAF, da Conca Champions, né, fazer um outro torneio, né, isso que vai acontecer agora, acho que é em agosto ou julho, né, desse ano, um mês, né, desse campeonato. Eu acredito que vai ser muito bom, né, um nível de competitividade alto, tem tudo para dar certo, mais um campeonato aí que a gente pode brigar, eu acho que vai ser bem valorizado, não sei se já de cara, assim, mas eu acho que tem tudo para crescer e se valorizar.
Pronto, essa seria justamente a pergunta que eu ia fazer para você a respeito da Leagues Cup, né? Porque essa temporada ela foi modificada, né? Temos um total de 47 equipes, né? Todos os times da Major League Soccer e da Liga MX eles disputam. Tem um ponto interessante, né? Que os três primeiros lá, né? Os finalistas e o terceiro colocado, eles vão diretamente para a Liga dos Campeões da CONCACAF do ano que vem. Né? Mas aí eu ia perguntar o que você acha disso, né? Porque ficam 47 equipes, né? Uma questão competitividade muito alta. E não sei se você acha isso válido, né? Muitas equipes. Eu cheguei a dar uma olhada. Olhada não, eu acabei escutando o pessoal falando do formato. Parece que vai ser vários grupos de 3 times, passando o primeiro de cada grupo e talvez mais os melhores segundos, uma coisa assim. Isso. Então, acho que vai ser bom, passando essa primeira fase, já é mata-mata, então, né, acho que vai ser legal, vai ser uma coisa diferente. Não sei se vai ser todos os jogos nos Estados Unidos, né, porque ano passado e ano retrasado, 2021, né, 2021 foram todos os jogos aqui. Seria legal, né, se pudesse fazer, talvez, no mata-mata, um jogo aqui, outro no México também. Enfim, eu acho que dá uma dinâmica diferente para o ano, dá uma quebrada na MLS no meio de temporada, joga uma coisa diferente, né, porque, por exemplo, a gente não joga a Conca Champions esse ano, né, que não sei como, né, sendo campeão não não entendo muito bem essa regra. Mas enfim, vai ser bom a gente poder jogar um torneio com os mexicanos no meio da temporada para ter também um ingrediente a mais aí na nova temporada. Legal, legal. E já para a gente ir para o nosso encerramento aqui, talvez uma saideira, você comentou aí sobre a chegada do Weber. O que você pode falar sobre esse novo brasileiro aí no time para os torcedores de Seattle? Ele se adaptou muito bem. Ele chegou, acho que 2 dias depois que eu cheguei aqui, já fez os exames, já foi pro treino, já fez gol, já está indo para confronto, já vai. Ele é um cara assim que parece que ele estava aqui já há mais tempo, se adaptou muito rápido. Acho que essa passagem dele em Nova York também já ajuda muito, né? A questão assim cultural, tudo mais. Está bem adaptado, está super à vontade com o grupo. O grupo também é muito tranquilo, é muito fácil essa questão. Então agora é a parte do jogo, né? A hora do vamos ver. Acredito que ele vai ser bem importante para a gente na temporada, vai fazer bastante gol. Pelo menos pelo que eu vi lá dos treinos, o pouco que eu consegui acompanhar, ele tá com a mira bem afiada, bem apontada. Manda um dia se cuidar, não. A gente tem caras ali na frente que são decisivos, né? Tanto ele, o Dias, o Lodeiro também, o Monteiro, são jogadores ali, o Morris, jogadores que com umas chances podem definir o jogo. Então, é por isso que eu falei, né, dessa questão de ter variáveis, né? Se a gente tiver uma postura boa, que a gente consiga ser mais consistente defensivamente, coisa que a gente não foi tanto ano passado, sabendo disso, né, tendo essa postura não conservadora, mas tendo uma solidez ali atrás e conseguindo fazer o jogo fluir para frente, a gente sabe que quando a bola chegar lá na frente, a gente tem esses caras que de cada 2, uma entra, né? Mais ou menos nessa média. Legal. João, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela disposição. Foi uma satisfação, um prazer imenso aqui contar contigo no nosso podcast. E quero desejar aí toda sorte no Mundial, que tudo dê certo para você e para o time lá. Tudo de bom lá. Valeu, obrigado. Eu que agradeço vocês aí. Vamos lá, a gente está ansioso, esperando aí
inicie logo aí os jogos para eu, né, uma coisa mais à parte, né, por estar tanto tempo aí já longe dos jogos, então tem esse fator, né, de não é bom, né, quando fica muito tempo distante, né, precisa a cabeça dar uma aliviada, né, sentir de novo aquilo, mas eu vejo que o time aí tá bem focado, bem esperto aí para essa sequência. Gostei da camisa do Santa Cruz aí, cara. Boa, João, valeu. Pois é, e sucesso para você, porque você não tem mais lesões esse ano, né? Deus quiser. Pô. Não é só você, João, mas todos os torcedores estão muito ansiosos para ver você em volta dentro de campo. Obviamente você fez muita falta na temporada passada, então vamos com tudo nessa. Vamos lá, obrigado. Valeu. Valeu, João. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Falou.